chuva de vacilo. Gravação iniciada. Vamos lá. Demora muito, eu sei que demora. Tudo bem, mas da próxima vez você não me largue assim. Tá. Pessoas, relação de sentido. Vamos lá de novo para. Próximo. Isso, Fê, não avisa não. Isso mesmo. Deixa ele ver. Ai. Pessoas, preposição, novamente, nosso mecanismo de coesão. Encerramos para já começar com conjunção. Rapidinho, novamente, assim, porque o básico, a preposição vai estar ligando palavras, a conjunção estará ligando orações, certo? Pois bem, vocês vão precisar de preposição, gente, em muitos assuntos. Porque olha só, quando você estuda só a preposição, a análise morfológica, a classe gramatical, beleza. Mas quando você chega na análise sintática do período simples, o que determina o objeto direto e o objeto indireto? Presença ou ausência da preposição. Quando você chega no período composto, aquela coisa maravilhosa de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta ou oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. O que determina isso? Presença ou ausência da preposição. Meus queridos, esta oração que eu acabei de falar, que o povo tem pânico disso, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, nada mais é, beleza, Eric? Já não. Nada mais é do que um objeto direto transformado em oração. Já anotei, tá, Eric? Nada mais é do que um objeto direto transformado em oração, então uma oração objetiva direta ou objetiva indireta. Outro assunto. Vou chegar em regência. Vou precisar muito de preposição em regência. O sentido da palavra muda pela presença ou ausência da preposição ou pelo tipo de preposição empregado. Dentro de regência, a gente vai estudar crase. Isso tudo que a gente estuda esse ano ainda, viu? Tudo isso esse ano ainda. Dentro de regência, a gente estuda crase. O que é a crase? Junção, contração da preposição a mais o artigo a. Aquilo que eu estava falando ontem de contração, de juntar o de mais o e formar o do, juntar o de mais a, formar o da, em mais esta, nesta, são contrações. Quando eu junto a preposição a, mais o artigo a, eu tenho a crase. A crase é isso, tá? Essa é esta contração. Então vejam como os demais assuntos que a gente vai trabalhar este ano, a gente vai precisar de preposição. Então, é uma palavrinha pequenininha, simplesinha, mas que tem uma importância grande dentro da gramática, precisa ficar muito atento a ela. Este exercício aqui, os dois próximos exercícios, o 8 e o 9, eles vão trabalhar com a relação de sentido da preposição. Já é algo que ajuda muito para regência. Estou falando que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ajuda muito em regência. Por quê? Porque o sentido da palavra muda dependendo da preposição que eu utilizo, tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão, na verdade, olhando aqui, a resposta está aqui, seria só você copiar. O que eu quero é que vocês olhem para a preposição, vejam a função dela e vejam a classificação e entendam como ela está funcionando, tá bem? Olha só, identifique o sentido expresso pelas preposições nas locuções a seguir. A porta dava para a rua. A porta estava para a rua. Lugar. Qual é o lugar desta porta? Ela está entre o quarto e a sala? Não, ela está dando para a rua. Lugar. Onde, pronome relativo para lugar. Rua é lugar. Babás passeavam com crianças pequenas. Com, companhia.
Aí, nesse caso de companhia, gosto de dar sempre um exemplo que aí o povo decora rapidinho. Rapidinho. Quando você fala assim, eu namoro com fulano, sem nomes. Eu namoro com fulano. O fulano não é o seu namorado. O fulano não é o seu namorado. O fulano pode ser a vela do seu namoro. Porque o com é uma preposição que indica companhia. Eu estudo com a Ana. Eu estudo na companhia da Ana. Eu trabalho com a Sandra. Eu trabalho na companhia da Sandra. Eu namoro com fulano. Ah, deve estar travando porque deve estar jogado no travesseiro, por isso está travando. Tá travando aí, pessoal? Vou perturbar ele pro resto da vida. Tá vendo? Só o seu que tá travando. O resto da vida. Sou dessa, vingativa. Jojo? Jojo ficou normal aí? Voltou? Acho que não. Agora ele me jogou embaixo da cama, gente. Vou jogar embaixo da cama. Daqui a pouco ele vai. Vai colocar aquelas cenas, né? Colocar o telefone quando não pode me sufocar, coloca o telefone na cama, coloca o travesseiro em cima e sufoca o travesseiro pra extravasar. Bora lá. Voltou, João? Destravou? Não, sumiu. Está me... Ô, gente. Sai e entra de novo. Vai e volta. Pode ser isso. Então, lembra isso. Como eu falo, então, Fabrício, assim, se eu estou namorando alguém, eu namoro o fulano ou a fulana. Fulano, né, gente? Fulano. Eu namoro o fulano. E veja, a gente fala aí, né? Fala isso com frequência, a gente fala com frequência, né? Namoro com. Não fala com frequência, mas assim, normalmente as pessoas quando falam colocando a preposição com e usam de maneira errada. E aí chega numa questão, pode errar por conta disso. Você tem que prestar atenção para esse detalhe. O com é companhia. O com é companhia, certo? Então você só vai usar se estiver indicando companhia. Letra B. Daqui a sua casa, distância. São apenas 200 metros. Mesmo assim, você quer ir de carro. Como você vai? De carro é o meio de transporte. Meio de transporte. Ok? Essa coisa de preposição, acho que não vai ter nenhum exemplo aqui em relação à hora. Vamos ver, depois eu falo para vocês de um exemplo. Letra C. Vou passando, se tiver dúvida, não entender a razão aí, manda parar, viu? Acomodou com cuidado. Ai, olha só, veio com de novo. Aí lá na letra A a gente colocou que o com era companhia. Não, a companhia não é cuidado, mas a preposição muda de sentido dependendo do contexto. Acomodou com cuidado, esse com não é companhia, é o modo. O modo como algo foi acomodado. Sobre a mesa, lugar. Então, com e sobre, modo e lugar. Perceberam que não adianta decorar? Não adianta decorar a preposição e falar, esta preposição é isso. Não adianta, eu preciso entender o contexto. Certo? Morei em Paris, lugar, mas agora ficarei por um ano, tempo, a serviço. A serviço é a causa. Por que eu estou ficando aqui? Porque eu estou a serviço. 3 preposições aí, então. Em Paris, lugar, por um ano, tempo, a serviço, causa. Repara, né? Você classifica a preposição, mas você classifica a expressão toda.
né? Não é só a preposição. Morria de medo. Causa. Ó. Lá em cima, o a indicou causa. Na letra anterior, o a indicou causa. Lá embaixo, de indica causa. De atravessar pontes de madeira. Madeira, matéria. Matéria material, viu? Matéria de material, não matéria de disciplina. Matéria, história, geografia. Material. Viveu sem alegria, ausência, por muitos anos. Tempo. Por ser talentosa, foi escolhida para interpretar o papel principal. Por causa. Qual a causa dela ter sido escolhida? Ser talentosa. Ela foi escolhida para quê? Para interpretar. Finalidade. Acertou aí, João? Tá normal? Cortou-se. Beleza, então. Cortou-se com a faca, instrumento que ela utilizou. Cortou-se com a faca de porcelana. De porcelana, matéria. Matéria de material. Meninos, essa coisa de preposição dá um exemplo de variação linguística para vocês. Com preposição que eu ficava doida de ouvir isso. Doida. Eu não sei se em todo o Nordeste, mas pelo menos nos lugares lá que eu morei, as pessoas faziam isso. Faziam mais porque eu morei em 2 lugares do Nordeste, Petrolina, que é Pernambuco, e Maceió, que é Alagoas. Então, eu fico sempre comparando, né, essa coisa de linguagem ainda, a professora de português fica observando todas as linguagens. E eu percebi que eles usavam muito o de para horas. Por exemplo, se a nossa aula vai começar 8 horas, aí você vai avisar alguém que a aula é 8. Ah, a aula da Fabrisa é de 8. Não é às 8. Frequentemente, assim, sempre que iam falar algo de horário, colocavam uma preposição de em vez da preposição a. Ah, a reunião é às 10. Ah, a reunião é de 10. Percebeu isso, né, Bernardo? A reunião é de 10. E eu quase tive um ataque. Fica, Fernanda, eu ficava agoniada com isso. Eu ficava muito agoniada de ficar ouvindo isso, mas eu não podia chegar para uma cidade inteira e falar, gente, essa preposição não deve ser usada aí, né? Não podia chegar para as pessoas e falar isso e ficar corrigindo as pessoas todas as vezes. É uma palestra sobre o uso de preposição em hora. Mas, gente, quase eu tenho problemas em rir quando eu não devo rir. Eu tenho problema com isso, assim. Falam com no preço, exatamente. E aí eu liguei uma vez, estava morando lá, liguei para marcar uma consulta. E a consulta foi marcada para as 4 da tarde. Aí vocês imaginam como ela falou comigo. Você venha D4. A secretária falando comigo no telefone para avisar. Então tá bom, agendado, você venha de 4. Ainda bem que era por telefone, porque a minha cara, beleza, esse beleza aí era no privado, né? Tô ligada na conversa. No sul também. No sul eles têm, não, é verdade, gente. Conversa com pessoas nós que não vê isso. É de uma, de duas, sempre assim. E no sul é preço. O com entre, por exemplo, entre o real e centavos. Se algo custa R$10,50, é 10,50. 10,50. Foi nesse sentido que você reparou? Foi o Bernardo que falou, né? Aí foi outra coisa que eu fiquei perdida também. Eu lá no congresso em Porto Alegre fui comprar, tinha uma feira de livros e era um livrinho assim, feira de livros muito baratos e era alguma coisa assim, o preço do livro, tipo 10,20. Aí eu sei que eu perguntei o preço, qual o preço desse livrinho? Aí o rapaz, 10,20.
Eu dou quanto, gente? É 10 com 20? Como assim? Com... Eu falei, moço, desculpa. Eu não entendo. Dá pra entender que é 30, exatamente. Exatamente, mas aí olha a diferença entre o livro custar R$ 10,20 e custar R$ 30. A questão da dúvida, né? Aí eu fiquei olhando e falei assim. Aí eu perguntei, meu orientador tava comigo, eu perguntei pra ele tem a menor ideia. Aí eu virei pra ela e falei assim, moço, me desculpa, mas eu não entendi o que o senhor quis dizer, não. Eu não entendi, não. Aí ele foi e mostrou o preço. Aí eu, sim. O que é louco é, por exemplo, no caso do Nordeste, de horas, o sentido não fica confuso. Fica estranho, mas não fica confuso. Então, isso que eu ia falar, Risa, olha que louco, assim, você tá no seu país, você tá conversando com alguém na mesma língua que você e você não entende o que a pessoa diz. Olha que loucura, né? Você não entende dentro do seu país. Muito louco, muito louco. Porque lá, gente, o sentido fica diferente. E eles só falam assim mesmo. Só falam assim. Enfim, variação linguística. Questão 9. Olha só. A 9, ela está com. Ela pede a mesma coisa, ela quer que você tenha o mesmo tipo de observação da questão anterior, mas ela usa essa expressão valor semântico, que eu já falei em outros momentos com vocês. Fiquem com essa expressão bem na cabeça aí, porque normalmente é ela que está em prova. Enem costuma pedir valor semântico, tá? Não pede. Dificilmente vai pedir o sentido, vai pedir o valor semântico. O valor semântico é como aquilo está funcionando. O valor semântico tem mais a ver com o contexto do que com o texto em si, tá? João, surge por conta assim, vários fatores. Vários fatores fazem isso. Mas um que é muito forte é a questão da colonização do lugar. Tá? Então vem já de muito tempo. Então a colonização, você vê que a colonização desses dois lugares, assim, Pernambuco e Rio Grande do Sul, tiveram formações históricas e geográficas bem diferentes, né? Você vê que o Sul tem a influência grande, né, do italiano, do alemão, coisa que Pernambuco não tem. Então, é algo assim de mistura da língua original dos imigrantes, ou no caso do Nordeste, a questão do indígena, do africano. É essa língua primeira que vai se modificando. Então, tem a ver muito com a mistura do lugar, com a formação histórica e geográfica. É, tanto que a gente percebe, por exemplo, o Nordeste não fala todo de uma mesma maneira. Não fala. E assim, gente, eu fico brincando com essas coisas assim, nossa, achava engraçado quando a secretária falou isso, achei engraçado no Sul quando o rapaz falou isso. Eu falo nesse sentido de achar engraçado, mas eu acho isso o máximo, sabe? Eu acho o máximo, porque aí reflete realmente o lugar. Não é o engraçado no sentido de, nossa, que, que horrível você, no sentido pejorativo, não. Ao contrário. Quanto mais variação eu percebo na língua, mais eu me apaixono por trabalhar com língua portuguesa. Sabe? Quanto mais detalhezinhos assim. Porque o seguinte, nós falamos coisas assim também, é que a gente não percebe. Né? O falante, ele não. Tipo, o pessoal lá de Pernambuco, quando eu morava lá, eles não achavam que tinham sotaque. Eles não achavam que tinha sotaque, não. Na cabeça deles, a única pessoa da cidade que tinha sotaque era eu. Sabe? Eles não. Entendeu? E aqui a gente não acha que a gente tem. Então tem muito disso. Nós também cometemos os nossos desvios, mas não percebemos. Né? Mas eu acho o máximo essas variações. Eu acho que isso é que torna a língua mais interessante. Acho muito legal. Muito legal. A menina que eu quero trazer para conversar com vocês, a Lígia, eu vou combinar com a Sandra essa semana, no dia dela vir conversar, ela é do interior do Rio Grande do Sul. O sotaque dela é bem carregado.
Quase aquele tipo de barbaridade. É bem carregado o sotaque dela, vocês vão perceber. Vão perceber um monte de detalhezinho de variação linguística na fala dela. Vou ver com Sandra depois quanto que a gente pode agendar. Então, olha só. A questão 9. Ficou feliz ao abrir o pacote de presente. Ao abrir. Preposição tá aí no A. Ó. Importante isso. Nem sempre a preposição ela vai vir sozinha. Ela pode vir combinada ou contraída. Qual a diferença de combinação para contração? Na combinação, nenhum termo some. Então, A com O juntou ao. Não sumiu nada, não sumiu nenhuma letra, beleza. Combinou. A contração, alguma letra se perde ou se modifica. É o caso de D mais A que forma DA. O E sumiu. Certo? Então, isso é uma contração. Então, é importante observar que, às vezes, a preposição ela vai vir ou numa combinação ou numa contração. Tá certo? Então, ficou feliz ao abrir o pacote de presente. No momento em que abriu o pacote de presente, ele ficou feliz. Após 10 anos, resolveu me procurar. Morei em uma fazenda durante toda a infância. Não o vejo desde o Natal. Valor semântico. Todas as preposições. O a, o após, o durante e o desde indica tempo. Olha quantas preposições diferentes indicando tempo. Tá? Nestes contextos. Elas vão sempre indicar tempo. O a pode indicar movimento. Eu vou a algum lugar. E aí, importante, aproveitando sempre aqui as coisinhas. Tempo passado. Há muitos anos. Há muitos anos. Sempre com H. Tempo passado, sempre com H. Não tem preposição, é o verbo. E é importante. Se há muitos anos já indica tempo passado, escrever ou falar há muitos anos atrás é um pleonasmo. Você não diz há muitos anos atrás. Ou você diz há muitos anos, ou você diz muitos anos atrás. Um dos dois. Há muitos anos atrás é pleonasmo. Para frente, daqui a. Aí vem a preposição. Daqui a alguns anos, vocês estarão, se quiserem, tem gente que não quer, estarão na faculdade. Daqui a, futuro. Então, passado a com H não é preposição. Passado a com H. Futuro, o a preposição. Daqui a alguns anos. Beleza? Não erre mais. Seguimos. Questão 10. Estamos chegando ao final de preposição. Questão 10. Pietra aprendeu a comer com colher. Pietra aprendeu a comer de colher. Qual o sentido da relação estabelecida pelo uso das preposições com e de nas duas frases? Instrumento é o que Pietra usou. Pietra antes não sabia usar esse instrumento para poder comer. Ok, Bernardo? Bernardo, ela já estava com alguém. Mudou? Um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Porque eu já tinha o nome dela em outra dupla. Veja aí e me fale. Eita. Vocês hoje estão só na treta, peraí. Peraí. Deixa eu mandar um privadinho aqui, gente. Vocês hoje estão... Vem e me fala, Bernardo. 10. 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 10
É isso mesmo? Não esquece. Beleza. E aí me fala. Então, com colher ou de colher, instrumento. E a letra B, em relação ao emprego de diferentes preposições, existe diferença de sentido no uso de com e de de? Vocês acham que tem diferença? Quando eu falo assim, Pietra aprendeu a comer com colher. Pietra aprendeu a comer de colher. Alguém percebe diferença de sentido? Como? Vocês acham que os dois estão corretos, mas que o sentido é diferente? De colher. De garfo ou mão. De outra forma. E com colher. Com colher não sei, buguei. Você bugou quando você foi ler, você viu que era o mesmo sentido, né? Você analisou um e quando foi ver o outro, viu que possibilitava o mesmo sentido, né? Sabe o que vai acontecer? O de e o com, a gente vai precisar de um contexto para poder definir, entende? A gente não sabe se Pietra já comia com algum instrumento, e aí ela passa. Mas esse instrumento não era a colher, era o garfo ou a mão, como ela colocou ali. E aí aprendeu a usar a colher. Ou a gente não sabe se ela não usava nada. Alguém é que alimentava a Pietra e aí sim ela aprendeu. A gente não tem essas informações. Tem isolada sim. Para definir o sentido diferente, a gente precisaria do contexto. Isolada sim, entendeu? Então, a diferença é que a gente percebe isso. Elas isoladas vão ter o mesmo sentido. Quando a gente tiver o contexto é que a gente vai perceber. Certo? Porque lembra, naquele exercício lá em cima, a gente até viu que o com, ele pode ser companhia, mas ele pode ser um instrumento, né? Pode ser instrumento também, então instrumento utilizado. Calma, fala. Acho ótimo a Fernanda. De novo. Fê, reparou, até que a gente falou no exercício anterior, a gente falou que o com é uma preposição que indica companhia, né? Ah, eu vou com você. Mas ele pode indicar um instrumento também, né? Eu fiz com a. Aí eu cortei com a faca, o instrumento que eu utilizei para poder cortar. Então, com indica instrumento utilizado para comer, no caso ali. E ela aprendeu a comer de colher. O de indicando também o instrumento, porque o de é mais comum, tanto que você colocou primeiro com de lá. Ela comia de uma outra maneira, que a gente não sabe qual. Então, as duas frases isoladas, o com e o de, estão indicando o instrumento que agora Pietra come. Agora ela está comendo com este instrumento aí. Só que a gente não tem informação para saber se antes Pietra usava outro instrumento ou se era alguém que alimentava a Pietra. Então, com a frase isolada, a gente não tem como dizer a diferença de sentido. Entendeu? Ficou claro mesmo? De nada. Pessoas, ficam faltando a 11 e a 12, apesar de serem curtinhas, elas são bem importantes para a gente falar, porque elas vão tratar de crase e crase. Eu já estou encerrando. Vão tratar de crase e aí é importante que eu fale devagar. Então, mesmo que seja no finalzinho, eu vou deixar para a próxima aula, tá bem? Porque vai ajudar muito para crase com vocês. Porque eu já estava aqui próximo a cair, ok?
Então, muito obrigada pela presença de vocês. Alice, te vejo mais tarde, ok? No plantão, 16h20, 4h20. Até a próxima. Muito obrigada pela presença. Um restinho de semana até sexta-feira. Até sexta-feira. Beijos.